Glória a Jesus. Ministério Brasas Vivas cumprimenta a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém? E aos nossos irmãos internautas também com a paz do Senhor Jesus. Nesta noite convido a todos para abrirem vossas harpas no hino 8 e vamos louvar o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Ele que é o fiel amigo e só Ele. Aleluia. Jesus é fiel amigo, Ele só, e nas fraquezas está comigo. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, não há amigo mais nobre e digno. Não há, nem mais humilde e mais benigno. Não há, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, ao pecador perdoará nela. Ele só, e pelos seus santos sempre vela. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, Deus em seu Filho se há comprazido. Nele só, mas sua glória me há repartido. Nele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca nos deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, nele nós temos um firme guia. Nele só, a noite enche de alegria. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, aleluia. E assim o Ministério Brasas Vivas agradece a rica oportunidade. Oh, glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus, né? Ele nunca nos deixa só. Ele sempre está conosco, né? Às vezes nós passamos luta, dificuldade e às vezes pensamos que estamos só, mas o Senhor nunca nos deixa só, né? Quero convidar agora a nossa irmã Nayara para estar fazendo a palavra oficial e logo após nosso irmão Mauro está louvando ao Senhor. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Vamos abrir as vossas Bíblias em Romanos 5. Vamos ler do 12 ao 21. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram.
porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa. Na verdade, para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos curvar as vossas cabeças e vamos orar. Senhor Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, peço perdão pelos pecados, meu Pai, para me pôr na Tua presença. Senhor, fale conosco através dos Teus louvores, da Tua palavra, Pai, do pregador desta noite. Abra as nossas mentes, Pai, para entendermos cada vez mais e mais da Tua palavra, Senhor. Abençoa a vida de cada um que veio, dos irmãos internautas que estão nos acompanhando, dos que também não puderam vir, meu Pai. Em nome de Jesus, fale conosco e continue, meu Pai, conosco. É o que eu te peço e já te agradeço. Amém. Glória a Deus. Saúde, amados irmãos, com a paz do Senhor. Felizes estamos de mais um dia estar na casa de Papai do Céu, nessa presença maravilhosa, né? E antes de louvar, quero aqui agradecer a Deus, porque estava no trabalho e tinha recebido uma informação no trabalho que eu iria ter que voltar a sair de 7h30 da noite. E quando eu recebi essa informação, eu disse, Jesus, já estava tudo planejado para ir para o culto hoje, para a EBT, e com essa informação eu vou acabar não conseguindo chegar. E aí fui lá para trás e fiz uma oraçãozinha pipoca, sabe? Aquela bem rapidinha. E entreguei a Jesus toda a situação. E quando voltei para dentro da loja, a menina chegou e disse, Mauro, me tira uma dúvida. Quando foi falado para você, você trabalhava quantas horas? Eu disse 8. Ela disse, então pronto, sendo assim, permanece do jeito que está, você sai de 6 horas da noite. Eu digo, maravilha. Glória a Deus por tudo, né? Então, ou seja, Deus continua sendo o mesmo, né? Ele continua ouvindo as nossas orações. Amém? Não entendi. Ok. Pronto. Então a gente louva dessa forma. Imagino-me no céu. Imagino-me no céu, vendo a face do Senhor. Deve ser lindo, bem mais que uma flor. Não dá pra comparar, mas dá pra imaginar. Sim.
qualquer momento eu sei, eu vou te encontrar. É como um sonho, não me canso de esperar. Eu sempre imaginei voar contigo, eu sei. Sim, eu vejo o Senhor pela fé, mas quero vê-lo assim como Ele é. Eu quero ver. Vou voar, vou atravessar esse véu e vou andar com Jesus lá no céu. Eu quero ir. Eu sei de um sonho eu vou acordar e com o Senhor então estarei, cantarei, viverei e ficarei. É como um sonho lindo. Voar, sim, eu vejo o Senhor pela fé, mas quero vê-lo assim como Ele é. Eu quero ver. Vou voar, vou atravessar esse véu e vou andar com Jesus lá no céu. Eu quero ir. Eu quero ir. Eu sei, é como um sonho. Oh glória! Por enquanto é como um sonho, mas João capítulo 14, Jesus diz: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, mas crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu não vos teria dito, porque eu vou preparar um lugar, e quando eu preparar eu voltarei e vos levarei, para que aonde eu estiver estejais vós também. Amém? Então que Deus continue nos capacitando e nos ajudando em nome de Jesus. Eu agradeço essa rica oportunidade. Glória a Deus. Irmãos, nós temos que ter essa fé. Não deixar que a nossa necessidade atrapalhe nós estar na casa do Senhor. Porque nós temos necessidade, precisamos trabalhar. Mas nós temos que entender que o nosso Senhor, Ele é o dono de tudo. E se nós servimos o dono de tudo, Ele tem horário para tudo. Então, Ele vai preparar um lugar que você vai trabalhar e que você vai ter a oportunidade de estar na casa dele. Meu esposo ficou acho que um ano e pouco trabalhando. E então, como era longe, ele nunca conseguia chegar em casa menos das 7h30. Ou quando o comboio tinha algum problema, era 8 e pouco. Então, os dias que ele podia estar no culto, quase sempre era só no domingo, né? Mas eu estava orando. Falei, Senhor, prepara. Senhor, abençoa, porque, além de tudo, cansa demais. Se sair de casa às 6 horas da manhã e chegar às 8 horas da noite, né? E a falta dele estar na igreja, às vezes, me complicava. Eu dependo, às vezes, dele ou da minha filha para estar me trazendo, e agora tem as crianças. E eu fui orando. Elas também trabalhavam à noite. Deus, irmão, Deus tem uma maneira de trabalhar nas nossas vidas que nós não entendemos.
Deus mudou o horário de uma que eles não queriam mudar, não queria de jeito nenhum mudar o horário da Aline, porque eles achavam que ela era muito eficiente naquela área dela. Deus foi lá e acabou o turno da noite. Aí tiveram que passar todo mundo pro dia, né? E meu esposo continuou. Deus abençoou, Deus abriu uma porta melhor para ele aqui, que ele trabalha agora de segunda a sexta-feira. E 6 horas, 5 horas ele está em casa, 5h10, né? Então, assim, quando ele ainda tinha 1 hora de serviço lá, ele já está em casa. Deus é muito bom, irmão. Então, nós temos que confiar no Senhor. Não se contentar com pouco. O pouco de Deus na nossa vida é isso, é procurar buscar mais do Senhor. E quando nós colocamos na presença do Senhor e pedimos, Senhor, eu quero, esse é o meu objetivo, mas eu não quero me afastar da tua casa, eu não quero, Senhor, ter limitação para estar nos teus cultos. Você pode ter certeza, irmão, que Deus vai preparar o melhor. Glória a Deus. Agora que tem convidado a Aline para estar fazendo um momento ofertório e dizer, irmãos, a gente tem que confiar, todo o tempo o Senhor é bom. Glória a Deus. Só da amada igreja, que a paz do Senhor, amém? Gostaria que os irmãos abrissem vossas Bíblias em Mateus 25, 21. Glória a Deus, aleluias. Como a irmã Neia tem dito, né? Aqueles que é fiel ao Senhor, o Senhor é fiel contigo. Então, a gente tem que sempre estar na posição, porque o Senhor faz maravilha em nossas vidas. Aleluias. Disse-lhe o seu Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Aleluias. É como a palavra do Senhor diz: aquele que é fiel no pouco, aquele que dá as premissas, aquele que não oferta ao Senhor somente o que sobra, o Senhor é fiel conosco. Então, nesses últimos 2 anos que nós estamos aqui em Portugal, o Senhor tem nos provado, e nós, como seres humanos, nós temos nos afligido, nos angustiado, mas o Senhor tem abençoado, o Senhor tem provado que Ele tem promessa para aqueles que cumprem o desejo do coração do Senhor. Então Deus tem nos abençoado, Deus tem nos honrado. Aqueles que tiveram na nossa casa, soube um pouco da nossa vida, que não foi fácil aqui. E sei que de nenhum imigrante foi fácil. Todo mundo passou por um momento de: Senhor, eu quero voltar para o Brasil, e chega com isso. Mas se estão até aqui agora porque obedeceu a voz do Senhor, que sabe que por mais que o inimigo tente, o Senhor é maior, é o que dá a última palavra. Então, toda vez que você for ofertar, eu mesma sou assim. Eu recebi, eu já mando o que é do Senhor. Eu não gasto enquanto eu não mandar. Às vezes eu mando comprovante para a pastora de noite, porque eu honro primeiro o que é do Senhor. E se nós fizéssemos como antigamente, que não somente os 10%, mas toda vez que o Senhor nos abençoar, nós agradecer ao Senhor, Deus vai cada dia colocar mais em nossas mãos, porque nós devemos ser gratos. Nós não devemos ser gratos apenas na semana da gratidão. Nós devemos ser gratos todos os dias por levantar, pela vida, pela família, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Aleluias. Vamos estar orando ao Senhor nesta noite. Pai amado, Pai celeste, Senhor, nós sabemos que até aqui a sua presença foi real, intocável neste lugar, Senhor. Nós já sentimos o poder, a sua presença aqui, ó Pai. Senhor, nessa noite eu venho te pedir uma bênção especial para os seus ofertantes, Senhor, para o seu dizimista desta casa, Senhor, que eles venham ter compromisso com a obra do Senhor, pois nós não estamos devolvendo para o pastor, e não porque somos obrigados, papai querido, mas é uma forma de agradecer as benfeitorias que o Senhor tem
tem feito em nossa vida. Então, Senhor, que nós possamos ser uns servos mais gratos, um servo mais preocupado e mais comprometido com a Tua palavra, Senhor, meu Deus. Como neste ano da palavra, nós devemos ter o compromisso de levar a Tua palavra, Papai querido. E nós sabemos que as ofertas, os dízimos e as ofertas missionárias, Papai querido, para que possa expandir a Tua obra, Senhor. Então venha estar abençoando, Senhor, a vida dos seus filhos, Papai querido. Aqueles que estão em busca de uma porta de emprego, Senhor. Aqueles, Papai querido, que aos seus olhos eles não vê saída, Senhor, mas que eles venham aprender a colocar todos na mão do Senhor, porque o Senhor é o único Pai que pode nos tirar da angústia. O Senhor é o único Senhor que pode abrir porta onde a gente não vê mais, Senhor, onde apenas nós vemos um túnel. Senhor, Tu és a luz, Tu és o brilho, Tu és o resplandecedor, Papai querido. É o que eu te peço nessa noite, Senhor. Abençoa não somente hoje, mas a todos sempre os Teus servos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmã Alessandra, com oportunidade para estar louvando. Aleluia. Graça e paz, amada igreja. Aleluia. Graça e paz também para os nossos amados irmãos internautas. Glórias a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado és o Teu nome, Senhor. Quando tudo parecer acabado, aleluia. A tristeza é companhia. Pedro e João iam pro templo e avistaram aquele homem a pedir. Pedro e João iam pro templo e avistaram aquele homem a pedir. Disse Pedro: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, levanta. Levanta. Em nome de Jesus, e anda. Levanta. Em nome de Jesus, levanta. Em nome de Jesus, e anda. Levanta e anda. Em nome de Jesus. Pedro e João iam pro templo e avistaram aquele homem a pedir. Disse Pedro:
Não tenho ouro nem prata, mas o que tenho, isso te dou. Levanta, em nome de Jesus. 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 E anda, levanta e anda, em nome de Jesus. Levanta, 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 em nome de Jesus. E anda, levanta e anda, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Só o Senhor é digno, aleluia. Louvado seja o teu nome, Deus. Oh, aleluia. Glórias a Deus. Glória a Deus. Vamos nos levantar, né? Louvor lindo. Deus é tão bom conosco, né, irmãos? Eu sou grata a Deus todo o tempo. Eu aprendi a ser grata ao Senhor desde quando eu me converti. Eu sempre estou agradecendo a Deus por tudo. Gosto de fazer culto de agradecimento. Eu gosto sempre de estar agradecendo ao Senhor. Quando eu peço uma bênção ao Senhor, eu faço um propósito de receber uma bênção, eu já vou fazer um outro para mim estar agradecendo ao Senhor. Eu gosto de agradecer a Deus. Quando eu estive orando esses tempos, para que Deus mudasse os horários, né, do povo da minha casa. Mas do mesmo jeito que eu oro, peço para o Senhor, eu cobro deles. Agora, vocês têm a oportunidade. Porque muitas das vezes a gente pede as coisas para Deus, Deus dá, depois que a gente dá, a gente sossega. Senhor, eu quero congregar, eu quero. E quando Deus dá um serviço bom, você está em casa na hora do culto, está cansado, aí aparece um monte de obstáculo para a gente não ir na casa do Senhor. Eu falo para eles, não, agora não tem desculpa. Está em casa, eu também cobro bastante, né? Graças a Deus. Também quero agradecer meus pastores por essa oportunidade. Agradecer os irmãos que me ajudaram, né? E quero passar o microfone para o nosso irmão que vai estar ministrando nesta noite, amém? Glória a Deus. Meus queridos irmãos, eu vos saúdo na paz do Senhor Jesus. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que nos permite uma vez mais estarmos aqui reunidos para louvar o seu nome, para aprender a sua palavra. A Espanha já estava quase me deixando enferrujado já para dar aula. Mas graças a Deus que Deus, Ele sabe de todas as coisas, tem planos para com a sua igreja e a obra não para. Se o irmão Alex não está aqui, a obra segue. Se o irmão William não está aqui, a obra segue. Mas quando estamos, podemos cooperar para agregar crescimento à obra de Deus, e assim o nome do Senhor é glorificado.
Louvado seja o nome de Jesus. Queridos irmãos, escola bíblica é muito bom. É algo que eu aprendi a dar muito valor e a me envolver ainda cedo, desde que me converti ao Senhor, visto que é daqui que nós recebemos crescimento na nossa vida espiritual, porque a palavra de Deus, ela é poder para a nossa vida, ela é poder para a transformação, ela é poder para a salvação, ela é poder para a libertação. Por isso, a palavra de Deus é importante para que nós tenhamos em nosso coração, para que possamos meditar nela, como diz o salmista, de dia e de noite. É a palavra de Deus, a inerrante palavra de Deus, a infalível palavra de Deus, a poderosa palavra de Deus. Glória a Deus. Então, partindo do início da nossa lição, já estamos bem avançados nessa lição. E nesta oportunidade, a lição de número 11, que nos traz como título a pecaminosidade humana, ou, por que não dizer, a corrupção do gênero humano. É uma doutrina que é muito importante para agregar conhecimento a nós sobre esta realidade, sobre esta doutrina. Quando nós estudamos, por exemplo, teologia, é uma das matérias que está inserida no bloco de estudo da teologia, visto que trata da queda e da corrupção do homem, porque é um assunto que está descrito no começo ao fim da Bíblia Sagrada, pois se trata de um plano de Deus para o resgate do homem. O tempo todo na Bíblia Sagrada, o plano de Deus é para resgatar o homem, buscar e salvar aquele que se perdeu. Por isso, a doutrina que nós a denominamos como a martiologia é de suma importância para o nosso conhecimento, porque até nisso nós temos doutrinas heréticas por aí que tentam maquiar a doutrina da palavra de Deus. Por exemplo, existe certas denominações que pregam sobre a corrupção total da humanidade. Isso não está totalmente de acordo com a doutrina da palavra de Deus, visto que esta doutrina prega que o homem não tem mais jeito, ele não pode alcançar mais a redenção da sua vida, por causa da queda e da corrupção total. E com base nisso, eles afirmam que é impossível que o homem ele se achegue a Deus. É impossível que o homem ele tome uma decisão em relação a Deus. Isso também está muito claro quando nós ouvimos a doutrina, por exemplo, calvinista, que diz que o homem ele não tem participação nenhuma na salvação. Obviamente que a salvação ela é totalmente de Deus para com o homem, mas em momento algum nós afirmamos, nós que cremos de maneira diferente deles, afirmamos que para a salvação depende exclusivamente da decisão humana. Não, é como uma participação passiva da parte do homem para com Deus. E aqui eu deixo um exemplo, de um texto que a igreja conhece muito bem,
para figurar aquilo que nós estamos falando. Por exemplo, quando Pedro e João, eles subiram a hora da oração no templo, havia um coxo à porta formosa do templo. E eles disseram, ao ver que aquele homem estendia a mão pedindo esmola, eles disseram: não tenho ouro e não tenho prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Ele estendeu a mão para receber, ou seja, mostrando a sua vontade deliberada de aceitar aquilo que estava sendo oferecido. É assim que o homem participa da salvação, pois parte do princípio da onde ele deve primeiro se arrepender para receber a graça de Deus em sua vida e ser alcançado por essa tão grande salvação. A gente programa começar por um lado, mas às vezes é por outro, né? Mas tudo bem. Então, quando falamos da corrupção do gênero humano, ou a pecaminosidade humana, é uma realidade que está inserida nas Escrituras, principalmente no começo do livro de Gênesis. Porque parte da queda de Adão, quando foi precedido pela desobediência de um arcanjo muito poderoso, e que tinha um papel muito importante diante do Altíssimo, mas que decidiu rebelar-se contra Deus. Posteriormente, Adão e Eva, desobedecendo a ordem de Deus, eles morreram. Não foi assim que Deus disse? Que se eles desobedecessem, comendo do fruto que Deus havia dado a ordem para que eles não comessem, eles morreriam. E foi justamente isso que aconteceu. Eles sentiram vergonha do seu estado, pois já não era mais o estado natural. O estado natural de Adão e Eva agora era uma natureza manchada por causa da desobediência deles em relação àquilo que Deus havia determinado. A partir de então, Deus, ele faz uma promessa. E aqui nós temos nas Escrituras a primeira grande promessa a respeito daquele que viria para a redenção da humanidade, que é um texto muito conhecido pela igreja, que está em Gênesis capítulo 3, versículo 15, em resposta à serpente enganadora, onde Deus poria inimizade entre ela e a mulher, e que este que nasceria dela esmagaria sua cabeça. Obviamente que esse texto está nos referindo ao surgimento do nosso Cristo, que veio e cumpriu o seu papel na cruz do Calvário, como a obra perfeita de redenção para a humanidade. Mas vamos prosseguir aqui passo a passo, conforme está na lição, porque senão eu vou para outros caminhos. Vamos aqui. Então, o texto, a pecaminosidade humana. O texto áureo é aquilo que está inserido em Romanos capítulo 3 e o versículo 23, dito pelo apóstolo Paulo, e gostaria que em conjunto com os irmãos lêssemos esse texto. Romanos capítulo 3 e o versículo 23, ao toque de 3, vamos lá? 1, 2, 3. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quem é que nunca ouviu este versículo? Quem é que nunca ouviu? Paulo, ele, como os irmãos sabem, ele foi escolhido por Deus, a princípio de forma que Paulo não desejava, pois para isto Paulo foi confrontado antes de receber o chamado. Mas o chamado do Paulo estava além das fronteiras de Israel.
bem como o chamado de Pedro estava mais primeiramente para dentro das fronteiras de Israel. Prova disso que depois Paulo entrou em grande discussão, e é justamente assim que a Bíblia diz, que eles entraram em grande discussão, porque perto dos judeus o apóstolo Pedro se comportava de uma maneira, perto dos gentios o apóstolo Pedro se comportava de outra, exigindo uma coisa de um e exigindo coisa diferente de outra. E Paulo entrou em grande discussão com Pedro, trazendo à memória de Pedro que o evangelho a eles revelado é para a salvação, tanto de judeu quanto de gentio. Houve uma grande discussão entre eles, mas chegaram em um consenso a respeito daquilo que havia sido revelado, tanto para Pedro quanto para Paulo. A partir de então, Paulo ele começa a pregar o evangelho com base na revelação que havia recebido de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e não recebido dos apóstolos, pois ele mesmo testifica que não recebeu o que prega por mensagem de apóstolo nenhum, ou por ensino de apóstolo nenhum, mas por revelação de Jesus Cristo. Então ele sai com o evangelho totalmente revelado ao seu coração, entendendo que Deus também queria não somente alcançar aqueles que estavam em Jerusalém, em toda a Judéia ou Israel, mas alcançar também aqueles que não faziam parte do conselho de Israel, os gentios. Então Paulo ele começa a sair para fora e a pregar o evangelho com poder e autoridade, aquilo que ele havia recebido. E por que é que eu estou dizendo isso no começo a respeito da responsabilidade do chamado de Paulo? Porque Paulo, ele explana principalmente em Romanos, de maneira muito categórica a respeito da salvação, da graça e da fé, e da justificação do homem, explanando assim todo o evangelho que os apóstolos outrora ouviram de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ninguém explanou com mais propriedade do que Paulo a respeito do evangelho, a respeito da salvação, da justificação, da redenção, e por que não dizer, da situação pecaminosa do homem. Quando os irmãos, por exemplo, quiserem estudar com mais tempo o livro de Romanos, e ao buscar uma referência bíblica, dê prioridade, por exemplo, na referência bíblica, aquela referência que indica o versículo em Gálatas. Geralmente estudamos, por exemplo, o livro de Romanos em conjunto com o livro de Gálatas, porque o apóstolo Paulo trata no livro de Romanos sobre todas essas questões que falamos, e ainda em Gálatas ele continua tratando sobre assuntos relacionados à situação do homem que anda com Deus e a situação do homem que não anda com Deus. Então, em se tratando do título da nossa lição, a pecaminosidade humana, o comentarista, posso dizer que foi feliz em colocar como nosso texto base o que está em Romanos capítulo 3, versículo 23, dizendo que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A questão é, por que Paulo, logo no começo do livro de Romanos, ele trata desta forma a respeito desse afastamento do homem para com Deus, dizendo que todos estão destituídos da glória de Deus? Como eu havia dito, Pedro se comportou de maneira que chegou a entender que o evangelho era somente para os judeus. De igual modo, havia o pensamento relacionado a essa questão, entendendo que aquilo que eles estavam recebendo era somente para eles. E como eu havia dito, o apóstolo Paulo fez toda a diferença, recebendo por revelação o evangelho e pregando a todos aqueles que ele encontrava pelo caminho em sua viagem missionária. Então o apóstolo Paulo, ele começa no capítulo 1, os irmãos estão entendendo? Qualquer coisa, paramos para perguntas e outras colocações relacionadas ao assunto. O apóstolo Paulo, ele começa no capítulo 1 do livro de Romanos, porque era uma carta que ele escreveu para Roma, mesmo quando lá ainda não tinha ido.
tratando de alguns assuntos que os irmãos de Roma deveriam entender, bem como aqueles supostos irmãos que estavam em Roma, e que muitas das vezes tinham participações negativas nas reuniões, fazendo com que o povo de boas intenções tivesse confusão na sua mente em relação àquilo que Deus tinha preparado para eles. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele é direto quando ele trata sobre a nossa salvação, dizendo que a nossa salvação é pela fé em Jesus Cristo e não pelas obras da lei. E aqueles que estavam perturbando muitas das vezes as reuniões dos irmãos e a mente dos irmãos, e que muitas das vezes eram pessoas, irmãos judaizantes. Quando digo que eram irmãos judaizantes, é pelo fato de eles estarem ainda intrinsecamente ligados à lei, querendo cumprir as obras da lei e ao mesmo tempo pregar a graça, a salvação pela graça, trazendo confusão entre os irmãos. Como que se uma hora dependesse de alcançar de Deus os benefícios da salvação e da graça através das obras, e outrora somente pelas obras. Havia uma confusão entre eles. Por isso que o apóstolo Paulo, ele começa a escrever tratando de diversos assuntos, e no começo da carta aos Romanos, ele traz uma série de assuntos relacionado ao estado do homem, e aqui ele não faz distinção de povo. Era um estado tanto do judeu e era o estado dos gentios, dizendo: olha, tanto vocês judeus quanto vocês gentios são pecadores, todos estão encerrados debaixo da mesma condição, não há nenhum que possa fazer o bem sequer. É por isso que o apóstolo Paulo, mais à frente, já no capítulo 23, mas ainda volta no capítulo 1, ele diz: olha, todos vocês pecaram e estão destituídos da glória de Deus, vocês estão separados, há um muro de separação entre vocês e Deus. Se não recebem o sacrifício de Cristo como sendo o suficiente para a vossa salvação, estão encerrados debaixo da condenação. Imagina a cabeça dos judeus agora, sabendo que a condição deles era a mesma dos gentios, era a mesma dos romanos. Vocês são todos iguais em Cristo, todos pecadores que foram resgatados por Cristo. E é por isso que o apóstolo Paulo, ele começa o capítulo 1 de Romanos. Acho muito interessante a gente não fazer menção do início do livro de Romanos, pois é aqui que justamente o apóstolo Paulo trata dessa situação dos judeus e também dos gentios. E o apóstolo Paulo, ele fala no capítulo 1, sobre a idolatria e a depravação dos homens, dizendo a eles que a ira de Deus se revela no céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. E aí o apóstolo Paulo, ele traz um texto que nós temos amparo também em Salmo 19, que ele diz que o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Eu já havia falado aqui num outro estudo sobre essa... Eu vou usar, talvez não é a palavra mais correta, mas para que não percamos tempo, a palavra percepção que há dentro do homem,
de perceber que há um Criador acima de todas as coisas, sendo ele cristão ou não. Há algo dentro dele que mostra, através das coisas que foram criadas, que há um Deus acima de todas as coisas. E com base nessa lei que está dentro de cada ser humano, isto é, uma lei que está dentro de cada ser humano, cada homem é indesculpável diante de Deus. Daqui poderia sair, por exemplo, o julgamento. Deus saberia muito bem, o apóstolo Paulo trata desse assunto, saberia muito bem julgar um homem, por exemplo, que não teve acesso ao Evangelho. E por fim das contas, partiu dessa vida para outra. Deus o saberá julgar. E este é um dos princípios para isso. De que o homem sabe, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Todo homem sabe, obviamente, que tirar a vida de alguém, independente do conhecimento dele da lei ou do Evangelho, é errado. Não é normal, não é natural. Não faz parte daquilo pela qual ele foi criado. Então, com base nisso, as outras coisas se seguem. E Deus saberá julgá-los. Então o apóstolo Paulo trata disso, mas agora não para aqueles que são faltos de conhecimento, não. Mas aqueles que tinham conhecimento da lei, agora tinham conhecimento do Evangelho através daquilo que ele havia escrevido. Olha, vocês são indesculpáveis. Tanto judeus quanto gentios são pecadores e carecem da graça e da glória de Deus. Quem nunca ouviu alguém dizer aí fora: ah, mas eu não mato, eu não roubo, eu não faço mal para ninguém e ainda dou esmola para quem precisa. Isso não é requisito para a salvação. Porque o apóstolo Paulo já trata que a salvação não é pelas obras, mas pela fé em Jesus Cristo. É nele que fomos justificados. E nós já falamos uma vez o que é justificado. Ele torna-nos justos diante dele. Então, essas pessoas não compreendem, por isso da necessidade de pregarmos o Evangelho a estas pessoas, para que eles reconheçam e se arrependam dos seus pecados, aceitando a Cristo como Senhor e Salvador. Por quê? Porque eles estão encerrados debaixo da mesma condição daqueles que praticam coisas más. No fim das contas e do juízo, estão nas mesmas condições daqueles que fizeram parte de facções e que roubaram e que mataram. No fim das contas, estarão debaixo da mesma condenação. Porque, afinal de contas, o maior pecado, grava isso, o maior pecado, para não dizer um único, que leva o homem para o inferno, é o fato, o simples fato dele não crer. E às vezes essas pessoas que pregam, essas pessoas que dão essas desculpas para dizer que eles estão em comunhão com Deus, para dizer que Deus está com eles, eles se mantêm com isso afastado de Deus. Eles se armam e se protegem para não se encurvar aquilo que está escrito nas Escrituras, que diz que o homem ele tem que se arrepender das suas práticas, reconhecer o seu estado de pecaminosidade e aceitar a Cristo como Senhor e Salvador, como único. Como único. E aí existe uma... Eu sei que eu entro aqui em alguns assuntos paralelos, mas que em conjunto eles fazem parte
da doutrina, visto que estamos tratando da pecaminosidade, da corrupção do gênero humano, e que está ligado à necessidade de salvação. Então, um assunto está ligado ao outro, mas eu não vou me estender muito, porque na lição adiante teremos o assunto sobre o resgate e a solução para esta situação do homem. Mas existe uma linha de pensamento teológico muito bem aceita em nosso meio, muito bem assim entendida em nosso meio, que é o que acontece com um homem que está numa situação de pecado, e ele, a partir do momento que ele toma uma decisão em relação a Deus, se arrependendo de seus pecados, nós acreditamos que opera no homem o que nós chamamos de graça preveniente. O que é a graça preveniente? É uma ação de Deus através da sua palavra e do Espírito, que faz com que o homem tome a decisão de abandonar o pecado e viver uma vida com Cristo. Isto é, eu sei que isso pode ser um caminho um pouco complexo, mas não vou adentrar muito, mas isto é, entra em contraste com aquilo que eu disse antes sobre outras doutrinas que pregam sobre a graça irresistível, por exemplo, que uma vez que Deus escolhe o homem, decide chamá-lo, jamais o homem pode tomar decisão de não. Nós não cremos assim, embora cremos na graça preveniente, que é a operação de Deus através da sua palavra e do seu Espírito, dando ao homem a oportunidade de deixar aquilo que é mal e escolher aquilo que é bom. Então, a partir daí, o homem se arrepende dos seus pecados e aceita Cristo, ou continua vivendo a mesma vida. Mas vamos adiante. Até aqui entendido? Alguma pergunta? É escola bíblica, irmãos. Verdade prática. Reconhecemos a pecaminosidade de todos os seres humanos, que os destituiu da glória de Deus. Daí entra todas essas questões que eu havia dito antes. É interessante, se tiverem dúvida a respeito disso, a gente tratar e responder as perguntas para que nós tenhamos esse entendimento de como Deus opera, como não opera, qual é o estado do homem, qual não é, o que ele pode fazer, o que ele não pode, para entendermos a situação do homem diante de Deus e o que ele pode fazer. Porque o homem tem sim uma coparticipação na salvação, no sentido no sentido de ter uma ação passiva diante daquilo que lhe é oferecido. Amém? E que somente o arrependimento e a fé na obra expiatória e redentora de Jesus Cristo podem restaurá-lo a Deus, mais nada, somente através da obra expiatória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É muito interessante os versículos e os textos que estão aqui como a nossa leitura bíblica em classe, mas talvez não temos tempo para tudo isso. Mas é muito interessante que nós façamos aqui uma leitura de versículo por versículo, porque o apóstolo Paulo ele é muito profundo a respeito desses assuntos, tanto que Pedro achou até complicado algumas coisas que Paulo escreveu, de difícil entendimento, porque o apóstolo Paulo, não sei se porque, devido a ele ter recebido o evangelho por revelação, mas ele é muito profundo nos assuntos relacionados à graça, fé, salvação, justificação, regeneração, obra expiatória. Então ele é muito profundo e por isso a gente também empenha muitos esforços para poder falar alguma coisa a respeito daquilo que ele escreveu. Mas o fato é que a nossa verdade prática aqui diz claramente que é só através da obra redentora que o homem pode sair de um estado e passar para o outro. Estado esse que o conduz de volta a se relacionar com Deus, que leva o homem a ter uma comunhão com Deus novamente, que outrora Adão perdeu. É interessante que o papel de Cristo aqui, em Romanos capítulo 5, por exemplo, o apóstolo Paulo ele faz questão de tratar como uma obra muito mais além, em proporções daquilo que operou o pecado.
É isso que o apóstolo Paulo está dizendo no capítulo 5. É por isso que na nossa leitura bíblica em classe, vou ler aqui rapidinho, mas não vou me ater muito. O apóstolo Paulo, ele diz: pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Abro um entre parênteses aqui para dizer, é interessante que em alguns lugares no livro de Romanos, os irmãos vão ver isso. A gente pode tratar um outro assunto, uma outra hora, por exemplo, ou tirarmos as dúvidas. O apóstolo Paulo vai tratar sobre pecado, não tratando sobre as ações dos homens, mas sobre aquilo que o homem herdou de Adão. É a raiz do problema que foi tratado por Cristo na cruz do Calvário. Entende? É por isso que, antes de o homem se preocupar com algumas coisas que ele faz ou que ele fez de errado através das suas ações, é necessário que ele reconheça o seu estado de pecaminosidade e aceite a Cristo como seu Senhor e seu Salvador. A partir de então, a graça de Deus é que lhe dará condições de abandonar as impiedades e as paixões mundanas. São assuntos diferentes, pecado e pecados, singular e plural. E o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro esta diferença no livro de Romanos. Bem como o versículo 12 que acabamos de ler agora. O apóstolo Paulo diz: pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, pois é o salário que eles receberam por ter havido pecado, assim também a morte passou a todos os homens, como condenação e como resultado do pecado de Adão e Eva. Agora é só os judeus que morrem? Não. Qual é o homem na terra que não morre? Todos morrem, porque todos herdaram esta natureza manchada de Adão. A partir de então, todos carecemos de se arrepender para receber a salvação. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Aqui está um pouco complexo, mas vamos mais à frente. Porque até a lei, ou seja, até chegar a lei, estava o pecado no mundo. Visto que pela lei eles tiveram, através da lei, a revelação, podemos dizer assim, da sua condição, e que a partir de então, o reconhecimento de que o seu estado era sério, e precisava de um Salvador, que já havia sido prometido em Gênesis capítulo 3 e o versículo 15. Mas para não tomarmos muito tempo, está bem avançadas as horas, vamos aqui para a nossa introdução. A doutrina do pecado é conhecida nos tratados de teologia como a martiologia, da palavra grega hamartia. O estudo se reveste de suma importância porque se trata do problema básico de todos os seres humanos. Todos os conflitos do mundo e as confusões existentes da humanidade são manifestações do pecado. Ninguém pode se livrar dele, mas o Senhor Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores da condenação eterna. O enfoque da presente lição é definir e explicar o pecado, bem como apresentar o meio divino para a solução humana. Tanto que o apóstolo Paulo trata dessa primeira palavra grega no livro de Romanos, ali no comecinho, sobre a palavra hamartia, que diz respeito ao pecado. E nada mais, nada menos trata sobre significa errar o alvo. Errar o alvo é o quê? É não considerar a lei e a vontade de Deus, praticando-a para viver uma vida conforme a vontade de Deus. Então, como havíamos dito, antes de definirmos melhor o que é a palavra pecado,
que reconhecemos a pecaminosidade do homem, da humanidade como um todo, e estes necessitam de salvação através do sacrifício de Cristo. Há uma lista extensa de palavras na Bíblia para designar o pecado, como erro, iniquidade, transgressão, maldade, impiedade, engano, seduções, rebelião, violência, orgulho, malícia, concupiscência, prostituição, injustiça, etc. Todas essas coisas são provenientes do pecado, são coisas que são consequências do pecado. Aquele que pratica essas coisas, pratica porque tem a sua natureza manchada pelo pecado. Às vezes o homem, por mais que ele se ache bom através das suas boas práticas, ele não consegue agradar a Deus. Por quê? Porque só conseguimos agradar a Deus através da nossa fé em Jesus Cristo, para que o nome do nosso Deus seja glorificado. Obviamente que para isso é necessário arrepender-se, reconhecendo o estado de pecaminosidade. Caso contrário, mais cedo ou mais tarde, o homem sempre pratica alguma coisa que vai contra a vontade de Deus, e assim ele continua vivendo uma vida fora dos padrões morais de Deus, que Deus estabeleceu para que os seus servos vivam. É como o apóstolo Paulo o tempo todo trata: sede santos, porque o nosso Deus é santo. Sede santos como eu sou, sede imitadores de Cristo, assim como eu também sou. Então, o apóstolo Paulo deixou-nos o exemplo de que através da graça de Deus, podemos viver sim a vontade de Deus, viver de maneira santa, separados do pecado, para agradar a Deus e glorificar o nome do Senhor. Essa palavra, hamartia, visto que é uma palavra grega, está mais ligada ao Novo Testamento. Em Romanos, por exemplo, onde o apóstolo Paulo trata, porque é uma palavra grega, e o Novo Testamento foi originalmente escrito em grego. Mas há um termo genérico para designar o pecado com todos os seus detalhes, que é chatar, e seu equivalente verbal chatá, pronúncia ratá, com H aspirado, que literalmente significa errar o alvo. O substantivo derivado desse termo aparece pela primeira vez no relato do assassinato de Abel por seu irmão Caim, onde Deus o disse: se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta. Agora, é interessante que esse texto aqui, se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. Observe que a primeira parte do versículo diz: e se não fizeres bem, prática, o pecado já à porta, natureza pecaminosa. Ou seja, se ele fez o mal, logo o pecado que está dentro dele, a sua natureza, o domina. Me fiz claro? Então é o que Deus está dizendo a ele: se você pratica o mal, o pecado lhe domina, jaz à porta. Se fizeres bem, o pecado não lhe domina, não estás à porta. Repito, se fizeres mal, o pecado jaz à porta, e a porta de entrada para todas as práticas exteriores. Renderia aqui mais um bom assunto ligado àquilo que nós falamos em Romanos sobre pecados e pecado. Isso é muito profundo dentro de um pequeno versículo, mas que Deus deixa de maneira clara que uma repreensão a Caim antes da sua condenação por haver assassinado seu irmão. Mas vamos seguir adiante para caminharmos ao fim. Os termos hebraicos aion e pechá, aqui são algumas outras. Como? Avon, né?
Hebraico Avon. Mas não é o perfume, não. É uma palavra hebraica. Visto que tratamos aqui de outros termos, penso que não se torna tão relevante perdermos mais tempo aqui sobre as palavras originais para pecado, das quais a Avon, ela aqui já está transliterado, né? Traz a ideia de iniquidade e perversão. Encontramos isso em Gênesis capítulo 15, sobre o seu significado como sendo injustiça, maldade, iniquidade e outras palavras mais a respeito da palavra pecado no original. O terceiro subtópico nosso, que é pecado, sabemos que a Bíblia não é um livro de definição, mas de descrição. Ela revela a verdade em forma popular de vida e fato, como bem afirmou o historiador da igreja Philip Schaff. As Escrituras declaram que o pecado é a transgressão da lei e que toda iniquidade é pecado. Essa declaração é geralmente conhecida como pecado de comissão, isto é, quando praticamos aquilo que não deveríamos fazer. Mateus capítulo 15, Romanos 5, 14. Os irmãos podem conferir isso depois. Mas a palavra de Deus nos ensina ainda que aquele, pois, que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado. O que diz ainda mais nós, que temos conhecimento da palavra de Deus. A nós foi confiado e revelado o Evangelho. Temos conhecimento daquilo que devemos fazer em relação aos nossos irmãos e ao próximo. Quando sabemos o que temos que fazer e não fazemos, pecamos. Isto é muito sério. Por quê? Porque a nós nos foi revelado. E a quem mais é dado, mais depois será cobrado. Se nós vivermos uma vida de deleites e paixões mundanas, seremos muito mais cobrados do que aqueles que não receberam o Evangelho. Jesus disse uma palavra dura a algumas cidades, que não me lembro muito bem o nome agora, Tiro e Sidom, se não me falha a memória, ou Cafarnaum, não me lembro bem agora, mas que tinham conhecimento da verdade, mas não praticavam a verdade, não viviam em conformidade com a vontade de Deus. E a condenação seria mais dura e pesada para eles do que para Nínive. Um exemplo. E nós que recebemos o Evangelho, estamos livres do pecado, sabemos claramente aquilo que podemos fazer para não ficarmos presos no pecado. Seguindo, a origem do pecado, o pecado no céu, como citamos no começo, foi lá que tudo começou. O pecado já havia sido introduzido no universo quando Adão e Eva foram criados. Antes de acontecer na terra, o pecado se originou no céu, pelo mau uso do livre-arbítrio, pois todos os seres criados, eles têm o livre-arbítrio. Por quê? Porque pelo simples fato de serem criaturas, pelo simples fato de serem sido criados por Deus. Eles têm livre-arbítrio, embora desfrutavam de uma condição perfeita diante de Deus. Mas conhecemos a história muito bem, que está descrita também em Ezequiel, em algumas outras partes da Bíblia, onde Satanás se rebelou contra Deus, colocando no seu coração o desejo de exaltar um trono acima do de Deus, mas foi abatido pelo próprio Deus, perdendo assim o seu estado natural e perfeito que ele tinha no céu. E a partir de então, Satanás, sabendo que a sua condenação era irreversível, ele não há outra coisa a fazer senão fazer o mal.
pois o estado natural dele já é um estado pecaminoso. A partir de então, ele enganou a Eva, enganou Adão, inserindo o pecado no mundo. A partir de então, isto passou a toda a humanidade, visto que somos filhos de Adão. E então fomos encerrados debaixo da mesma condição. Ele recebeu a sua condenação. Condenação esta que é irreversível, mas a redenção veio para nós através do único Filho de Deus, que concluiu o plano de salvação, como diz a Bíblia, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Fomos resgatados por um preço incalculável por alguém que não pecou, por alguém que não manchou a sua vida com o pecado, mesmo sendo tentado nesta terra, pois Cristo tinha a mesma natureza humana nossa. E há quem pensa que não, né? Há quem cria um mito, e se você encontrar o contrário isso na Bíblia, me mostra que eu nunca vi. Há quem cria um mito na Bíblia como que se Jesus, como homem, fosse diferente, totalmente diferente de nós. Não. Eu provo que não. Porque a Bíblia diz que assim como nós, ele foi tentado. Mas a diferença é que ele não pecou. Por quê? Porque ele veio para concluir o plano de redenção do seu Pai e levou até o fim. E digo mais, Jesus não sabia de tudo que acontecia. O pecado no Éden, segundo subtópico, pastor 757, finalizamos aqui. Ok. O pecado no Éden diz: Adão tinha permissão de Deus para comer de todas as árvores do jardim, exceto da árvore da ciência do bem e do mal. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. É interessante que aqui, essa situação aqui, é uma maneira que Deus, ele fez com que o homem de maneira voluntária o servisse. Talvez alguém possa se perguntar, Deus sabendo de todas as coisas, conhecendo presente, passado e futuro, por que é que ele não evitou que isso acontecesse? Porque Deus não quer que ninguém o sirva de maneira forçada. Se Deus determinasse somente caminhos para que o homem praticasse ou escolhesse somente aquilo que é bom, impossibilitando o homem de pecar ou de escolher aquilo que é mal, seríamos como marionete, guiados somente para fazer aquilo que é a vontade de Deus. Ou seja, não teríamos livre-arbítrio, não teríamos livre escolha. Mas isto prova que o homem é dotado de livre-arbítrio, de livre escolha, dando ao homem a opção de rejeitar aquilo que está diante dele. Olha, desta árvore vocês comam, mas dessa vocês não comam, porque se vocês comerem dessa, certamente morrerão. Então Adão tinha a escolha de rejeitar comer da árvore para não morrer. Estaria ele agradando e glorificando a Deus muito mais assim ou não? Sim. É como um pai lhe dar ao filho a opção. De maneira clara, não sei se vai ser um exemplo perfeito, mas dar ao filho a opção de estudar ou não, tendo esse pai as condições de dar um trabalho a ele. Obviamente, partindo do princípio que é um sonho de todo pai que um filho estude, esse filho, ele escolhe estudar, ao invés de não estudar.
embora o pai colocou a opção as duas opções diante dele, ele escolhe aquilo que é a vontade do pai. Isso agrada muito mais o coração do pai. Por quê? Porque foi uma escolha voluntária. Não foi nada forçado. É isto que glorifica a Deus. É quando nos entregamos de maneira voluntária. É quando fazemos algo de maneira voluntária. Assim como o nosso Cristo se entregou voluntariamente, colocando em prática, ou sendo o cumprimento daquilo que acontecia nos sacrifícios do tabernáculo, onde alguns animais eram oferecidos em holocausto de maneira voluntária. Era a figura de que Cristo faria por nós e do que nós devemos fazer por Cristo e pelos irmãos. Quando alguma coisa não é feita de maneira voluntária, estamos no caminho errado. Então, para finalizar, ler aqui só a universalidade, o começo, a universalidade do pecado. A Bíblia é clara ao ensinar que herdamos a natureza pecaminosa de Adão. Isso está em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 49. Isso passou a ser conhecido como pecado original. Acredito que todos os irmãos ouviram já esse termo. Esse termo é muito citado, principalmente dos que estudam a palavra de Deus, conhecem muito bem esse termo, pecado original. Diz respeito à condição da natureza do homem hoje, né? Que é aquilo que ele herdou de Adão. E não diz respeito sobre pecados, sobre práticas exteriores. A Bíblia não mostra como essa transmissão do pecado de Adão passou a todos os humanos, mas afirma que se trata de um fato incontestável e que o apóstolo Paulo trata também no capítulo 5. Assim as Escrituras mostram como todos nós, homens e mulheres, estamos diante de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Amém? Alguma pergunta até aqui? Nenhuma? Pode ser depois também. Tá? A pergunta é ao pastor. Deus abençoe a todos. Eu volto aqui à direção ao nosso pastor.